a foto mais curtida da história. Mais de 75 milhões de pessoas deixaram um like nesta imagem compartilhada por Lionel Messi. Mas o que o argentino e todas essas pessoas não sabiam é que esta imagem esconde um segredo. A taça nas mãos de Messi é falsa. Pode acreditar. Você aí e Lionel Messi foram enganados. E nós vamos explicar essa história maluca no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG e se você gostar de verdade deste vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Lionel Messi viveu o sonho de erguer a Copa do Mundo no Catar. Só não sabia que esta taça aí e esta outra aqui não são o mesmo troféu. Apenas uma é a verdadeira. E a história da Copa do Mundo explica muito bem o motivo de um troféu falso acabar parando nas mãos do craque argentino. O que você aí e muitas pessoas não sabem é que o troféu da Copa do Mundo passou por maus bocados ao longo da história, e toda esta odisseia acaba justificando a taça falsa nas mãos de Messi. Só que para entender tudo isso, temos que explicar um pouco da concepção desta cobiçada taça. Uma taça para poucos. Este aí é o troféu oficial da Copa do Mundo. Ele pesa 6,142 quilos e está guardado com toda a segurança do mundo no Museu da FIFA na Suíça. Esta cobiçada taça só vê a luz do dia em duas oportunidades: no jogo de abertura e na grande final da Copa do Mundo, quando apenas os campeões podem tocá-la, com algumas exceções, é claro. Pois é, apenas um grupo muito seleto de pessoas pode tocar no real troféu da Copa do Mundo. Mas no final do dia, o símbolo máximo do Mundial sempre retorna para os braços da FIFA, que volta a guardar o troféu às 7 chaves. Mas há bem pouco tempo atrás, esta realidade era bem diferente. Ao conquistar a Copa do Mundo, os campeões tinham não apenas como prêmio poder tocar na taça, como também poder manter o troféu em seu território pelos próximos 4 anos até a disputa do Mundial seguinte. De 1930, na primeira edição do torneio, até a edição de 1970, a FIFA adotou este modelo, dando à seleção campeã o direito de manter o troféu sob os seus domínios pelos próximos 4 anos. Na época, o troféu era bem diferente, um pouco menor e bem menos imponente que o atual, porém era tão valioso quanto. Por vários anos, a taça foi passando de mão em mão, sem intercorrências. Porém, 2 episódios que ocuparam as páginas policiais mudariam para sempre o destino do troféu. Um troféu para os ladrões. A taça da Copa do Mundo é um objeto cobiçado por todos os capitães das seleções nacionais, mas por bastante tempo foi também alvo de desejo dos ladrões, interessados em ganhar uma boa quantia de dinheiro com o roubo do troféu. E infelizmente o sumiço do troféu aconteceu não apenas uma, como 2 vezes. A primeira vez aconteceu meses antes da Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra, quando o troféu foi roubado durante uma exibição pública. Enquanto as forças policiais trabalhavam para encontrar a taça, a FIFA fez uma réplica para esconder o escândalo da mídia. Neste meio tempo, a polícia recebeu uma carta anônima demandando 15 mil libras para que o troféu fosse devolvido, o que nunca aconteceu. Porém, em meio a tudo isso, algo incrível veio à tona. Um cachorro chamado Pickles encontrou o troféu, que estava enrolado num jornal próximo de um carro. O cachorro então se tornou um herói nacional e ainda se tornou o símbolo do primeiro título mundial da Inglaterra. Grande história, né? Depois do título inglês, o troféu foi então rapidamente recolhido pela polícia para evitar outro sumiço. Porém, em 1970, o Brasil ganhou o direito de ficar com a taça de maneira permanente, ao conquistá-la pela 3ª vez. Esta foi uma regra estipulada por Jules Rimet, idealizador da primeira Copa do Mundo em 1930. Com o troféu em mãos, a CBF então guardou a taça em sua sede
colocou até um vidro à prova de balas para proteger o objeto. Mas o troféu foi roubado da maneira mais ridícula possível e essa história chegou a ser contada pelo Netflix. Alguns ladrões invadiram o escritório e simplesmente abriram o compartimento onde estava o troféu, que nunca mais foi visto, e dizem as más línguas que foi até derretido. Na Copa do Mundo de 1974, a nova versão do troféu então foi a público pela primeira vez e nunca mais foi vista sem que vários seguranças estivessem de olho nela. Um cidadão comum tocar nela? Impossível! O jeito era fazer réplicas do troféu. A Copa Falsa de Messi. O troféu da Copa do Mundo é um dos maiores símbolos do esporte, e se você quiser ter uma réplica é muito simples. Por apenas R$ 80 você pode ter um troféu idêntico ao original, mas feito de gesso, argila, cimento e cola. Pois é, o mercado de réplicas movimenta muitos escultores e, claro, muito dinheiro ao redor do mundo. Você provavelmente já viu vários torcedores icônicos carregando consigo uma destas réplicas, e algumas delas são perfeitas nos mínimos detalhes, tão parecidas a ponto de enganar Lionel Messi. No dia em que a Argentina foi tricampeã mundial, eternizando para sempre o craque argentino, o troféu original estava sim no estádio. E não se engane, quando levantou a taça pela primeira vez junto de seus companheiros, Lionel Messi erguia a Copa do Mundo original, mas nas imagens seguintes, em que Messi era erguido por várias pessoas, o craque argentino tinha em mãos o troféu falso, e uma pessoa no estádio sabia disso. Ángel Di Maria estava tirando fotos com minha família e estava com a Copa do Mundo, e vi Léo Messi do outro lado sendo carregado por Kun Agüero com o outro troféu. Então pensei, devo estar com a Copa falsa, porque Léo deve estar com ela. E aí vi duas pessoas da FIFA me seguindo e perguntei por que estavam me seguindo. E eles me disseram, é porque você tem a Copa, o troféu original, contou o argentino. Di Maria chegou a brincar com Messi, dizendo que o camisa 10 estava beijando a Copa do Mundo falsa. Pois é, a taça que Lionel Messi carregou na foto mais curtida da história nas redes sociais era uma réplica e enganou completamente o craque argentino, que confessou toda a história ao ser perguntado quanto pesava a Copa do Mundo. Não sei, porque aconteceu uma confusão com os troféus, mas eu levantei primeiro a original, e na hora da celebração misturaram as taças, e já não sabíamos qual era a verdadeira. Mas isso já não importava mais, porque já tinha levantado a original junto dos meus companheiros, e ela é pesada, bem pesada, relembrou Messi. O mais incrível nessa história toda é que a Federação Argentina entrou em contato com Eliana Pantano, que havia feito a famosa réplica que parou nas mãos de Messi, e ela acabou fazendo novas cópias da Copa do Mundo para cada um dos jogadores argentinos campeões mundiais. É isso aí, os troféus podem até não serem os originais, e a foto de Messi pode esconder esta grande confusão, mas em meio a tudo isso, uma verdade segue inabalável. Seja com a Copa do Mundo verdadeira ou falsa, Messi e seus companheiros estão marcados na história, e no final das contas é apenas isso que realmente importa. E você, sabia que Messi carregava um troféu falso nesta icônica foto? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para conferir como o Messi chocou o mundo com a camisa do Inter Miami. O vídeo tá aí na tela, confere aí, até a próxima!